Olá, estamos de volta com o nosso Viver Bem, iniciando a nossa programação semanal aí com Viver Bem em Cristo, conversando com o pastor Sérgio Alves e ansiosos já, né, no bom sentido, não ansiosos do jeito que falamos na semana passada, não é? Aquela ansiedade ruim, mas curiosos para dar continuidade àquilo que falamos ao final do programa na outra semana, que se você não assistiu, está lá no YouTube, né? Ainda pode assistir. E a gente quer, então, dar continuidade a isso, conversando com ele. Tudo bom, pastor? Boa noite a todos. Uma alegria estar de volta aqui com vocês, né? E realmente estávamos, semana passada, falando sobre como resolver os problemas da ansiedade, né? Porque isso é algo realmente que molesta muito psicologicamente as pessoas e deixa elas assim num estado de impotência total, e aquilo vai gerando um morrer emocional na pessoa, sabe? Porque a ansiedade, ela quer que aquilo que tu deseja conquistar, aquilo que você deseja receber, aquilo que você deseja viver, não vai acontecendo. Mas a vontade está sempre suplicando que a realidade externa da pessoa se concretize conforme ela quer e sonha. E isso não acontece. Veja bem, hoje não são poucos no mundo que sofrem de quadros de depressão. E se você observar as pessoas que contraem depressão e conversar com elas e analisar o tipo de vida que elas tiveram, eu lido muito com isso diariamente, com pessoas assim. E há muitos anos eu venho estudando os comportamentos, venho vendo as reações de como isso se forma dentro de uma pessoa, porque isso é um mal avassalador. E eu quero dizer assim que a ansiedade não é a única coisa que gera a depressão. Não, tem mais coisas. Mas geralmente a ansiedade, ela acaba estabelecendo um quadro de depressão psicológica na pessoa. É por causa da ansiedade que perdura, que fica por muitos anos ali, fazendo uma mortificação do ânimo da pessoa, das emoções da pessoa, das expectativas, da esperança que ela tem de melhorar, de ser satisfeita na vida, de conquistar o seu espaço, de ter a sua subsistência, de se livrar de algum problema, de se livrar de dívidas, enfim. As coisas são as mais variadas, as causas. Então, quando isso perdura por 1, 2, 3 anos na vida de uma pessoa, a tendência é se formar um quadro de depressão até grave na vida de uma pessoa. Tá? Aí você vai olhar esse quadro de depressão que tem essa pessoa, você vai ver que, no meu entendimento, digo e afirmo, que a depressão é a ausência de Deus na vida daquela pessoa. É a causa. Assim como da ansiedade também. Porque Deus não construiu a gente para viver com essas coisas. Eu não tenho estrutura física, emocional, psicológica para suportar, carregar uma série de enganos que vai fazer destroçar a minha vida, né? Porque tudo que eu penso, todas as convicções que eu tenho aqui dentro, se elas são falsas, é óbvio que a minha vida vai ficar horrível aqui fora. Porque tudo que vem da carne, do corpo, como nós falamos na semana passada, são princípios que são arquitetados para colocar, injetar na nossa mente, fazer a gente pensar errado, para a gente colher o resultado errado. Esses seres que habitam na carne, no corpo físico de uma pessoa,
eles não querem o teu bem. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 7, ele diz, isto é, que nós devemos saber isso, ele diz, na minha carne não habita bem nenhum, no meu corpo. Por que isso está na carne? Para Deus não deixar a implosão humana acontecer quando o pecado entrou no homem. Porque se toda essa carga genética do pecado que herdamos no Éden ficasse dentro da nossa alma, ninguém ia sobreviver. Então Deus, pela sua misericórdia, determinou que esses seres todos que entraram no homem no Éden, o maligno, fosse cerrado na carne. E de lá só seria liberado o que esta pessoa suporta conviver e ainda viver. E agora, como equacionar isso? Então, começa com a cruz de Cristo. A nossa vitória começou com a cruz de Cristo. Então, quando Jesus morreu, naquele exato momento que ele diz, tudo está consumado, o que ele queria dizer com isso? Agora, todo ser humano, picado pela serpente lá no Éden, tem chance de recuperar-se completamente e ter uma vida vencedora comigo. O primeiro ponto de Deus realizar coisas, movimentos espirituais na nossa vida, Ele precisa recriar nosso espírito que ficou completamente morto com a entrada do pecado. Então veja bem, se você escutou o programa da semana passada, eu falei que o corpo está de um lado da alma e o espírito é do outro. Esse aqui está morto. Quem é que vai acionar a alma para viver? A carne. Então o homem tornou-se carnal. O homem passou a ter uma alma vivente, uma vida da alma. E essa vida da alma não é uma genética de Deus. Não tem nada de Deus ali. Não é espiritual. Mas é totalmente do inimigo de Deus que está ali. Lá no Éden tinha a árvore do conhecimento que nos ensinou e nos educou. Aquilo são ensinamentos falsos do inimigo, que tem objetivos de nos destruir durante o percurso da nossa vida. Mas Deus, com sua misericórdia, nos prepara e nos mantém na vida até chegar o dia em que encontramos Cristo. Em cada cidade, Cristo está presente, pode ser achado. Então, quando uma pessoa confia na pregação da Boa Nova, e essa Boa Nova ensina que Jesus Cristo veio para pagar a minha culpa pelo pecado, e assim como a de todos. Se eu declaro isso como verdade no meu coração, e creio nisso no meu coração e falo isso com a minha boca, eu ganho um presente de Deus, que vai começar a resolver o problema não só da ansiedade, mas de todas as disfunções e perturbações que eu sofro na vida como homem, como pessoa. E vai mudar completamente a minha vida a partir dali. O que ele faz nesse momento que eu faço a oração do novo nascimento, que a gente chama, e nós batizamos nas águas? Naquele exato momento que isso está consumado como verdade, Deus dispensa a vida divina novamente para dentro do homem. Quem é que vem para dentro de nós? A gente fala no Espírito Santo. Está certo, é o Espírito Santo. O Espírito é santo. Mas é o mesmo Espírito de Cristo que ressuscitou ele da sepultura eterna quando foi morto e ficou no inferno por 3 dias. Aquele mesmo Espírito de Cristo poderoso que levantou Jesus do túmulo e que fez Jesus ascender os céus e assentar à direita de Deus Pai, aquele Espírito que Deus concedeu para ele poderosamente, para ele ser o Rei dos Reis, o Senhor da Glória, que tem todo o poder no céu e na terra, é exatamente aquele Espírito
Porque foi a primeira vez que a humanidade entrou no trono de Deus, foi por meio de Jesus Cristo. Isso nós precisamos compreender. Isso nunca havia um caso assim antes. Uma pessoa, o Espírito de Deus encarnou na pessoa de Jesus, viveu, né? Morreu e ressuscitou. Então, quem entrou no céu? Um Deus homem. E não só um Deus em espírito. Então, ele foi o primogênito de todos nós. Depois nós vamos chegar lá depois dele. Ok. Voltamos logo então com você. Continue conosco. Viver bem. Estamos de volta com o nosso Viver Bem Cristo e o pastor Sérgio Alves fez algumas colocações tentando aí nos explicar, não é? Como é esse mecanismo de poder nos aproximar de Deus e deixar de lado a ansiedade, a depressão. Mas o senhor falou algo que me deixou um pouco preocupada, pastor, porque o senhor disse que a pessoa que tem ansiedade ou tem depressão, ela não tem Deus, é a falta de Deus, né? Mas as pessoas têm Deus ou julgam ter Deus no seu coração, né? E mesmo os cristãos que já foram batizados, onde o Espírito Santo se dispensou para dentro deles, muitos têm ansiedade e têm depressão, né? Inclusive fazem tratamento, porque ainda tem isso muito acentuado. Então, o que o senhor exatamente quis dizer com não ter Deus quando comentou isso? Precisamos assim, qual é o parâmetro para a gente descobrir a verdade sobre Deus? É a Bíblia. Então eu creio absolutamente nela, né? Tudo que fala de homem, que fala de reino, que fala de Cristo, está aqui. E eu creio nisso. Então o que diz aqui é o seguinte: quando uma pessoa não professou sua fé em Jesus, não se batizou, ela não tem Deus dentro dela. Eu tenho que dizer a verdade, né? Ela é uma criatura de Deus. Isso aí está correto. Isso é uma coisa assim, ela é uma criatura de Deus. Todos somos, na verdade, não é? Todos somos. Isso é uma verdade, nós somos uma criatura de Deus. E o que é ter Deus dentro de si, então? Qual é a diferença? Ter Deus dentro da gente é quando você cumpre o ato de professar tua fé em Jesus Cristo como Salvador e Senhor de todos os pecadores e a redenção de tudo que é maligno no mundo. Porque Jesus não veio só para salvar o homem, veio para tirar Satanás do mundo, do universo e condená-lo eternamente. Na morte de Jesus isso ficou consumado, né? Então, quando você passa por esse processo miraculoso de ser recriado espiritualmente, é que tu ganha o Espírito Divino de volta, aquilo que perdemos no Éden. Aí nos tornamos uma nova criatura, então. Exatamente. Então Deus agora não tem uma criatura, Ele tem um filho, porque Ele recriou aquela pessoa. Então, quem é filho de Deus tem Deus dentro dele. E agora, esse ter Deus dentro dele, sendo filho, tem níveis. Por exemplo, qual é a minha realidade? É a alma, é a minha personalidade, é a minha individualidade, a minha identificação, está tudo ali. A minha vida, quem eu sou, é a minha personalidade, a minha alma. As pessoas me conhecem como eu sou e me descrevem como eu sou porque é por causa da minha alma, o meu caráter, o meu ego. Então todo mundo vai me enxergar e vai dizer: o Sérgio é assim, assim, assado, porque estão me observando e aquilo é a expressão da minha alma, né? Então, se eu tenho na minha alma uma participação de 10% de Deus, eu tenho Deus na minha alma. Mas é muito pouco para me fazer uma pessoa liberta e livre de todos os males que uma natureza pecaminosa possa produzir na vida de uma pessoa. Então esse ter Deus, que já está pronto e consolidado no meu espírito, Deus precisa trazer essa realidade para dentro da minha alma agora. E isso leva muito tempo
Porque as pessoas não têm o hábito de fazer uma busca profunda de Deus diariamente. O senhor quis dizer que esse não ter Deus é não ter um relacionamento mais intenso, dinâmico, mais forte com Deus. Exatamente. Mais maduro, né? Exatamente. Porque assim, por que Deus entrou no homem? A gente precisa olhar para a Bíblia e descobrir o propósito disso. Por que Deus entrou no homem? Ele não precisava disso, mas ele fez um planejamento na eternidade passada, que ele queria ter um reino na terra, diferente daquilo que ele tem no terceiro céu. E esse reino na terra, Deus planejou fazer junto e por meio do homem. Isso é uma vontade de Deus, isso não se discute aqui na ciência, na tecnologia, nos estudos psíquicos, não adianta estudar isso. Deus determinou um plano. Então, como Deus vai desenvolver esse plano? Deus entra para dentro do homem, se associa em comunhão e relacionamento com ele em sua alma, e os dois juntos, em comum acordo e harmonia, vão fazer as coisas que Deus quer na terra. Isso é um fenômeno espiritual, não é algo assim que a ciência comprove por A mais B, né? Embora, né, hoje os grandes cientistas já têm, de certa forma, chegado a essa conclusão, né? Mas é um fenômeno espiritual que a gente não enxerga aos nossos olhos, né? A olho nu, como se diz, né? Mas que acontece nos ares, assim como tantas outras, digamos, energias, né? É algo totalmente diferente, é algo que só se discerne espiritualmente mesmo, né? Sim, como essa tomada, essa dispensagem de Deus para dentro de um homem de carne e osso, já é um milagre. Isso já é um milagre. Quando Deus cura uma pessoa, é um milagre. Então, o milagre não é explicado, ele é autoexplicado. Ninguém vai discutir um milagre. Porque aconteceu, é um fato, está ali, não tem como você dizer que não ocorreu. Como é que eu vou explicar um milagre? Não tem como explicar um milagre. É algo totalmente sobrenatural. Foge completamente do estudo científico. Foge completamente das regras de análise e observação natural. No entanto, é tão poderoso, né? No entanto, é tão poderoso, exatamente. Como um homem que tem uma índole má passa a ser um homem amoroso e bondoso, como eu já vi. Isso é milagre. Vai explicar isso. Aí vai dizer que ele casou com aquela, que ele ficou um pouco melhor, aí ganhou dinheiro aqui, ficou um pouco melhor. Isso não muda as pessoas. O que muda as pessoas é a interferência de Deus em comunhão harmoniosa com a alma do homem. Isso que muda o homem. E para o homem conquistar esse estado de vida com Deus, ele tem que estudar muito a palavra de Deus para conhecer a pessoa de Cristo. Como tu vai te relacionar com uma pessoa que tu não conhece? Não tem como. Como tu vai amar uma pessoa que tu não conhece nada sobre ela também? Tu não vai amar Cristo. Então, a maioria dos cristãos vivem as suas vidas inteiras, praticamente, sem esse aprofundamento na relação e no conhecimento e na comunhão com Cristo. E esse é o problema da humanidade, dos cristãos. E aí os gentios que não estão na igreja e não têm essa recriação, eles olham para os crentes e têm um mau testemunho na comunidade. E digam, não quero aquilo para mim, porque eles não mudaram nada. É verdade. Né? Por isso temos que cuidar, não é, das nossas ações, das palavras, não é, porque existe um olhar mais minucioso, né, sobre aqueles que se dizem e são filhos de Deus, né, os crentes, como dizemos, que na verdade são pessoas que creem em Cristo, né. Que às vezes é um outro termo que, né, não é bem compreendido, né? Acha que a palavra crente se refere a alguma religião, que não é, né? São aqueles que creem, que têm a fé e que estão buscando conhecer melhor o Deus que entrou para dentro de si, não é? A palavra religião não tem nada a ver com as placas. Depois, no outro programa, a gente pode falar sobre isso. Olha só,
Quanta coisa, né, a ser desvendado. Mas este livro aí não é um livro para se ler assim, literalmente, não é do começo ao fim. É um livro que a gente, a cada vez que lê, descobre coisas diferentes aí, numa mesma página, numa mesma leitura, versículo. É como se Deus fosse desvendando, né, cada palavra. E a gente acaba realmente conhecendo, né, mais a pessoa de Cristo e se apaixonando, né? Porque é o que acontece quando se conhece, né, melhor as pessoas e vê, né, o que há dentro delas, né, de bom, enfim, né? Bem, pastor, infelizmente nosso programa chegou ao fim, mas semana que vem estaremos de volta aí. Muito obrigada. Ok, Deus abençoe a todos vocês. Viver bem.